Boa noite, igreja! Seja bem-vindo ao nosso culto da vitória. Eu gostaria de, antes de começarmos, compartilhar uma palavra com vocês. Lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 21, o Senhor disse assim a Moisés: "E trevas cobrirão o Egito, trevas quais poderão ser palpadas. Ninguém pôde ver ninguém e nem sair do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os israelitas tiveram luz em suas casas." Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4... ele diz assim, sobre Jesus: "Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão." Se nós temos Jesus em nossa casa, haverá luz naquele lugar. Então eu te convido a declararmos todos juntos que a luz do Senhor está sobre a nossa casa e que a nossa igreja vai continuar brilhando. Então vamos declarar tudo junto, em nome de Jesus. Despertarei meu coração, Ele me amou, me deu seu perdão.
Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva o coroamos. No Cordeiro de Deus ele vive. Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. E o Deus que salva o coroamos. No Cordeiro de Deus ele vive. Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. E o Deus que salva no coroamos. No Cordeiro de Deus eu sou livre. Nos resgatou, nos libertou. A cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou. Deu morte, a morte nos salvou. Deu morte, a morte nos salvou. Aleluia! Obrigada, Deus, pela sua cruz. Nós somos gratos, Pai. Aleluias. Boa noite, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da vitória. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez louvando e adorando ao Senhor. Assim como nós acabamos de cantar que Jesus Cristo é o Cordeiro, né? O Filho de Deus que nos resgatou e nos salvou, nós cremos. Toma posse dessa palavra aí, dessa ministração de louvor abençoada, para que possamos juntos adorar o Senhor nessa noite de quarta-feira, neste culto da vitória. Amém? Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo aí em nosso canal, no nosso chat. Você pode também escrever aí no chat aí seus pedidos de orações, né? Alguma necessidade, temos aí pastores, a liderança da igreja, sempre aí atenta, participando do chat, para atender e ouvir os seus pedidos e colocar eles em oração para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Se é a primeira vez que você está nos visitando, vai aparecer um link aí para você, né, do nosso Ministério de Consolidação. Às vezes a juventude também está conosco, eles colocam o link deles, é só você clicar aí. Se você é jovem, clica aí. Se você já passou dessa idade jovem aí, clica na consolidação. Tem poucas perguntas para você ali, você vai responder rapidamente e você vai posteriormente receber, né, do nosso Ministério de Consolidação, da juventude, uma ligação, um e-mail, dando um abraço de boas-vindas a você em nosso meio, amém? E assim que voltar os cultos presenciais, vai ser um prazer tê-lo aqui conosco e juntos vamos louvar ao Senhor, não só online, mas também presencial. Falando em culto presencial, os nossos cultos iriam voltar no próximo início agora do mês de março, né? Dia 7 de março, ia ser o início das nossas atividades presenciais, mas devido mais um aumento aí, né, da pandemia, foi restrito nós não vamos poder voltar nesses cultos no dia 7, mas assim que houver aí uma nova liberação, tudo estiver tranquilo, tudo bem dentro das normas de segurança, avisaremos aqui pelo canal nosso de informação, que é esse canal aqui, o dia que vai voltar os cultos e como que vai ser esse procedimento, amém? Então, pode ficar tranquilo, que assim que voltar, todos os irmãos vão ficar sabendo como que vai ser essa volta, todos os protocolos de segurança, né? As equipes já estavam sendo treinadas, suspendemos os treinamentos, mas se Deus quiser, quando a vontade do Senhor estabelecer, vamos voltar e juntos vamos estar aqui louvando ao Senhor, amém? Agora, se você vai dizimar e ofertar ao Senhor,
esse é o momento de dízimo e oferta. Vai aparecer aí na sua tela aí, ó, as normas e as formas que você tem para ofertar e dizimar ao Senhor. Então vai aparecer aí na sua tela. Tem muita gente, eu gosto de ir lá na igreja. Aqui também está debaixo de toda a segurança. Você pode vir e fazer aqui seu dízimo e sua oferta aqui também no templo, ok? Então vai aparecer aí na sua tela aí as formas que nós temos de dizimar e ofertar ao Senhor via online. Estamos instruindo aos irmãos a fazer via online, que é mais seguro, evita de você sair de casa, né? É mais tranquilo, e aí fica todos na bênção, porque a igreja está preocupando assim com o cuidado de todos os irmãos. Quero convidar os irmãos agora, juntos vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, e também por aqueles que estão passando por uma dificuldade, seja ela financeira, profissional, seja de saúde, né? Se você tem alguém, conhece alguém, ou alguém da sua família, um parente, um conhecido, um amigo, um vizinho, talvez esteja acamado, isolado, né? Esteja numa UTI. Então esse é o momento, né, de nós clamarmos ao Senhor. Quero convidar você, onde você está aí na sua casa, pode ser, talvez você esteja no seu trabalho. Algumas pessoas já até nos falaram que quando estão vindo do trabalho, no ônibus, eles já acessam aí o canal da igreja e já começam a assistir o culto, ainda dentro do ônibus, ainda no veículo ali, né, tudo, com toda a segurança. Então, esse é o momento de nós orarmos e falarmos com o Senhor Jesus. Quero convidar você, onde você está aí, e juntos vamos falar com Deus que pode todas as coisas. Oremos. Pai querido e Pai santo, obrigado, Deus, por este dia, por essa semana abençoada, por essa quarta-feira que o Senhor planejou, criou, para que juntos, Senhor, pudéssemos te adorar. Obrigado, Deus, pela equipe aqui presente, a equipe de louvor, de transmissão, ó Senhor, a equipe de áudio. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão empenhados e trabalhando em prol da realização dos nossos cultos online. Obrigado, Senhor, pelas famílias. Eu quero te agradecer pela fidelidade dos irmãos, aqueles que têm sido fiéis no dízimo e na oferta, aquele que por algum motivo não está podendo ofertar ou dizimar, mas o Senhor conhece a vida dessa pessoa, aquele que está aguardando a resposta do emprego, aquele que está desempregado. Ó Pai, supra as necessidades dessa família, que o pão nosso de cada dia não venha faltar na mesa dos seus filhos, em nossa mesa. Pai querido e Pai santo, também intercedemos por aqueles que estão enfermos, acamados, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão numa UTI. Ó Pai, tenha misericórdia dessas pessoas, aqueles que perderam um ente querido, Senhor. Pai querido e Pai santo, que o Teu Espírito Santo venha confortar e consolar cada vida. Nós clamamos a um Deus que pode todas as coisas, um Deus vivo, um Deus ressurreto, um Deus que está à direita, assentada do trono, ó Pai, Jesus Cristo, esse que morreu na cruz, para que nós tivéssemos vida e tivessem em abundância. Louvamos ao Teu santo nome, ó Senhor, nessa noite e nessa hora, para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós oramos. Amém e amém. Creia nessa noite que o Senhor tem uma palavra para o seu, para o meu, para os nossos corações. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor Jesus. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em seu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, na manjedoura ele nasceu. Vamos louvar o Filho de Deus. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, a majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei.
a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele ressuscitou. Nós somos ressuscitados com ele, igreja. Vamos declarar bem forte. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa encontrar você agora onde você está, e assim possa receber a bênção e a graça do Senhor. Provavelmente agora você está chegando em seu lar, porque nós temos que estar 20 horas em nossas casas. Por isso nós gravamos esse culto, essa palavra, para que assim você possa receber a palavra do Senhor sobre a sua vida e ser abençoado. E te convido agora a se conectar com o trono da graça de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos pensando a respeito do crente no Senhor Jesus. O crente no Senhor Jesus, como é que você imagina essa pessoa? Você mesmo, na verdade, porque você é um crente em Cristo Jesus. Você pensa numa pessoa menos ansiosa, menos aflita, menos assustada, quem sabe uma pessoa tranquila, firme, que não se abala diante das dificuldades da vida, ou que quando recebe uma notícia ruim, está seguro, está confiante e manifesta a paz do Senhor no seu coração? Será que nós somos exatamente dessa maneira? Um povo que trabalha assim ou que se manifesta dessa forma? Sabe, eu acredito que muitas vezes nós, como povo de Deus, não nos apresentamos exatamente assim. E, na verdade, deveríamos confiar no Senhor, em todas as circunstâncias da nossa vida. E para podermos ilustrar essa situação da confiança em Deus, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, nesse momento, algo que aconteceu há quase 3.500 anos atrás. Mas é um fato, uma história que ilustra muito bem aquilo que nós queremos falar nessa noite. Josué capítulo 6, versículos de 1 a 4, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Vencendo os temores da vida. Bom, nós vamos aprender aqui algumas lições espirituais a respeito desse tema. E interessante aqui porque fala de obstáculo. Sabe, obstáculos eles sempre existiram, sempre existirão, é inerente
a vida do ser humano desde a sua criação. Desde que Deus nos criou, há obstáculos. Às vezes são problemas que nós passamos na vida. Às vezes são doenças, tristezas, perdas, depressão. Outras vezes são muralhas, como essas que o povo estava para enfrentar, o povo de Israel estava para enfrentar ali em Jericó. Aqueles habitantes eram pagãos, eram devassos. E Deus não queria que os israelitas se contaminassem com aquilo. Bom, qual seria a saída para isso? É derrubar todas as muralhas, porque o Senhor, Ele quer o melhor para o seu povo. Sabe, um dia, todos nós teremos que passar por Jericó, a nossa Jericó. Cada um, a meu modo, ao seu modo, vão ter que enfrentar e derrubar as muralhas da vida, porque elas poderão vir sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E esses israelitas que se encontravam agora nessa situação, eles estavam assim, depois de 40 anos de deserto. Sabe, havia uma promessa de Deus que os retirou ali do Egito, que agora os levaria para a terra prometida, e eles estavam agora em direção a essa terra. Haviam passado aquele episódio em que não quiseram entrar na terra por causa dos gigantes, e voltaram para mais um tempo no deserto, completando-se 40 anos ali no deserto. Agora eles haviam atravessado o Jordão, agora iam realmente entrar na terra prometida. Nós pensamos muitas vezes que quando Deus nos promete algo e vamos entrar na promessa de Deus, é muito fácil, vai ser aquela coisa muito simples de acontecer, mas na verdade, pode não ser exatamente dessa maneira. Aquele povo que estava ali no deserto aquele tempo todo, quando ele esteve lá em frente àquele local para poder entrar na terra prometida há 40 anos atrás, nesse episódio, eles estavam, na verdade, cheios de resistências, murmurações, dúvidas quanto à fé em Deus. Eles chegavam até mesmo a tentar adorar outros deuses. Estavam com saudades de quando eram escravos no Egito. Sabe, trazendo para hoje, seria como talvez você pensar que era melhor não ter aceito a Cristo. Tem pessoas que pensam exatamente assim. Quando vem a primeira dificuldade, a primeira Jericó, a primeira muralha, já querem desistir de tudo. Mas aquela geração incrédula, aquela geração que não queria entrar naquela terra, que recuou ante a palavra de Deus, havia morrido, passou. E sabe que daqueles 603.550 homens que foram contados, apenas 2 deles, Josué e Calebe, estavam vivos. Todos os demais homens daquela geração haviam morrido por terem recuado diante da palavra de Deus, por não terem confiado naquilo que Deus queria fazer. Esses 2 encontraram graça na presença de Deus. E foi Deus mesmo quem orientou Moisés e falou: Moisés, coloca agora Josué como líder do povo. Josué é o teu sucessor. Josué é aquele que vai liderar a posse da terra. Liderar a posse da terra. Então, passou todo o período de deserto, vamos entrar na terra prometida, vai ser fácil. Mas não se esqueçam, Jericó era fortificada. Jericó era uma cidade fortificada. Quando eles chegam ali, aquela cidade diz que tinha muros duplos, para que pudessem, interligados entre si, para fortalecer aquela muralha. Haviam guardas colocados em cima daquela muralha, para que ninguém pudesse entrar. Mais do que isso, eles haviam fechado a cidade. Portas fortes, ferrolhos de bronze, de ferro, para impedir que alguém pudesse entrar ali. Tomar aquela cidade significava muitas mortes. Tomar aquela cidade significava muitos israelitas, quem sabe, morrerem na tentativa de fazer isso, pela sua própria força, pelo seu próprio esforço. Uma dificuldade não deve ser vencida pelo nosso próprio esforço, mas pelo mover de Deus, porque Deus é quem estava com aquele povo. Sabe, para nós conquistarmos algo a um custo, Jesus, para conquistar a vida eterna, para mim e para você, deu a vida, para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Para Josué poder liderar a tomada daquela terra, ele precisou ouvir a voz de Deus.
Ele precisou confiar nas instruções do Senhor. Por mais extensas que aquelas instruções pudessem parecer, sabe, às vezes escutamos o Senhor nos falar, nos dar orientações que nos parecem tão esdrúxulas, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E aquela cidade fortificada, aquelas muralhas fortes, naquela época, era um símbolo de segurança. Sabe como hoje, quando você passa num lugar e você vê uma casa, muros altos, cerca elétrica, arame em cima, na minha época de garoto era caco de vidro em cima do muro, mas pense em qualquer situação que demonstre a você segurança. Era assim, vigilância eletrônica e tudo mais, era o que tinha de mais moderno de segurança, era Jericó. Ela era considerada invencível, havia sido construída para ser invencível, para ninguém tomá-la, mesmo porque essa cidade já havia existido outras vezes, havia sido tomada outras vezes, e então ela foi reconstruída com o sentido de pudesse ser um muro intransponível. Bom, aquelas muralhas então não podiam ser destruídas. A confiança daquele povo estava depositado todo naquela muralha. Aquele povo que morava ali. Era o símbolo da fortaleza deles. Era o símbolo da força deles. Aquelas pessoas que moravam ali talvez fossem orgulhosas e prepotentes, imaginando, aqui nós estamos bem guardados, nada nos atingirá. Qualquer atacante que chegasse ali poderia ser repelido por ataques de cima do muro com muita facilidade, e naquela época fazia-se isso com muita frequência, de muitas formas horrendas. Imagine você colocado numa posição muito alta, protegido, e olhando para baixo, muitos metros para baixo, 6 metros, 8 metros para baixo, e você poderia atacar a pessoa ali que está desprotegida e não tem como chegar até você. Assim era aquela situação. Eles tinham uma grande vantagem. Mas, apesar de parecer invencível, Deus entregou aquela cidade nas mãos de Josué. Porque diz a palavra aqui, olha, tenho te dado em tua mão a Jericó. Deus deu. Sabe, escuta a palavra de Deus para você hoje. Tenho te dado vitória sobre todas as dificuldades da vida. Josué creu naquela palavra. Você crê nesta? Está escrito em João 16, 33, porque foi o próprio Jesus que nos falou isso. Ele disse, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Outras versões dizem, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, Jesus está dizendo, olha, eu venci, vamos atrás de mim, eu também já fiz esse caminho, eu sei como poder resolver isso. Sabe, isso significa que para chegarmos à terra prometida, para chegarmos no lugar que o Senhor tem para mim e para você de promessa, de vitória e de bênção, nós temos que passar por uma Jericó, temos que passar por uma muralha, e essa é a primeira lição. A primeira lição que nós tomamos aqui desse texto é, no lugar que o Senhor me quer, no lugar que o Senhor te quer, no lugar que o Senhor nos quer, sempre haverá uma batalha, sempre haverá uma muralha, sempre haverá uma barreira. Uma muralha e uma barreira. É isso. Como é que nós fazemos para vencer estas situações da vida? Primeiro, temos que avaliar qual é o potencial dessa barreira, potencial dessa muralha. Como é que nós vamos atacá-la? Como é que vamos vencê-la? Como é que vamos transpô-la? Sabe, por mais que eu e você sejamos capazes, temos conhecimento, experiência, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus, porque é Ele quem pode fazer todas as coisas. Sabe, a minha estratégia, a tua estratégia, a estratégia dos homens, e tem muitas pessoas inteligentes e cheias de estratégia, que podem nos dizer o que fazer, mas muitas vezes são falhas e são errôneas. Mas a estratégia do Senhor dos Exércitos, ela é perfeita. E quando Ele nos fala o que deve ser feito, nós temos vitória. O texto também nos fala aqui, que quando eles chegaram àquela cidade, diz o texto, quando os líderes de Jericó ficaram sabendo que o povo israelita estava em volta de sua cidade, ordenaram que ninguém mais saísse ou entrasse. O povo ficou trancado dentro de seus muros. Olha só, muros altos, duplos e intransponíveis.
portões trancados. Como agir? Qual a melhor estratégia? Como resolver uma situação como essa? Quem sabe você esteja exatamente assim. Você só vê portas trancadas. Você só vê dificuldades intransponíveis aos olhos humanos. E você pensa, não é possível, não dá, não acontecerá, não tem como. E então nós chegamos à segunda lição, que é, temos que ouvir instruções, precisamos receber instruções, precisamos de orientação, precisamos aguardar do Senhor o que devemos fazer, para que a muralha não caia sobre nós, mas que a muralha caia sobre os nossos inimigos. Para ouvir ao Senhor, nossos ouvidos precisam estar afinados, nossos ouvidos precisam estar abertos. Aqui, Deus chega para Josué e fala, eu serei contigo, e o orientou em tudo. Deus foi aquele que chegou para ele e falou o que ele deveria fazer, e está escrito assim, e assim fareis. Está lá versículos de 3 a 5 de Josué 6 que nós lemos. Em resumo, ele disse, todos os homens de guerra devem rodear a cidade. Então imagina o muro da cidade, estava toda rodeada pelos homens de guerra, por 6 dias seguidos. 7 sacerdotes, levando 7 buzinas de chifres de carneiro, adiante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa a presença de Deus. Então eles estavam com Deus. Rodearam a cidade 7 vezes no 7º dia. Os sacerdotes tocaram a trombeta. O povo deu um brado de vitória. E os muros caíram. E eles subiram e tomaram a cidade. Não houve perda de israelitas. Porque a estratégia, a santa estratégia de Deus, entregou aquela cidade nas mãos dos israelitas. Isso nos leva à nossa terceira lição, que é, a voz de Deus é única. Querido, a voz de Deus é única. Quando Deus fala contigo, é a autoridade divina falando contigo, é Ele te orientando. Nós podemos ouvir muitas vozes nesta vida, de muitas pessoas. Podemos ouvir a voz de nossos pais, mães, políticos, mas somente a voz do Senhor é verdadeira e tem valor. Não estou aqui dizendo que devemos ouvir nossos pais, nem estou falando a respeito disso, mas eu digo, uma situação extrema na nossa vida, que precisamos de orientação, a voz de Deus, ela é soberana, e ela vai nos dizer exatamente aquilo que fazer. É claro que na multidão de conselhos temos sabedoria, mas aqui estou falando quando é necessário algo que vem dos céus diretamente para nós. E ele ouviu a voz de Deus, e ele colocou em prática a voz de Deus. Agora é interessante que a nossa quarta lição significa, não basta ouvir a voz de Deus, você tem que entender a voz de Deus, porque às vezes Ele fala conosco e a gente não entende, Ele fala o que deve fazer e não compreende, nós ficamos pensando que não é dessa forma, que não é desse jeito, que é alguma coisa diferente, não conseguimos entender o raciocínio, compreender. Se você não conseguiu compreender, peça a Ele, Senhor, me explica o que é isso, para que eu possa compreender, para que eu possa agir de acordo, porque se nós não entendermos a voz dEle, podemos cair num buraco. Agora, a voz de Deus, ela é o pilar da construção, e então teremos alicerce. Sabe, mas também temos que entender que há o tempo certo, e essa é uma outra lição para nós, tempo certo para todas as coisas. Não foi no primeiro dia, ao caminhar pela primeira vez, nem no 6º dia, e nem no 7º, quando caminhar a primeira vez, mas foi ao final da 7ª volta do 7º dia, ao tocar as trombetas, e o brado de vitória daquele povo. Há um tempo certo, há a forma certa, e é isso que a palavra nos fala aqui, porque Deus é um Deus organizado, e tudo que vem da parte dEle é organizado, e essa é uma lição para nós. Sabe, nós não podemos enfrentar muralhas, dificuldades, obstáculos na vida de qualquer jeito, não dá para ir de forma atabalhoada, tentando resolver o negócio, não. Tem batalhas e tem muralhas que só caem com pessoas organizadas. E as pessoas organizadas é o povo de Deus, em comunhão, num só espírito, clamando ao Senhor, para que caia por terra tudo aquilo que impede o mover dEle, que caia por terra tudo aquilo que impede a graça do Senhor, o mover dEle
sobre as suas vidas. É assim. E nós, como igreja, estamos reunidos hoje para orar, para clamar. Hoje, culto da vitória, um dia que nós fazemos 7 voltas, que são 7 quartas-feiras, justamente para que caia toda a dificuldade. É baseado justamente nesse texto, nessa situação. Então nós estamos organizados como igreja, nós estamos organizados como povo de Deus, para que caia toda barreira que impede a bênção e a graça. A palavra aqui continua dizendo assim: assim procedeu o povo, e na madrugada do 7º dia, se levantaram, tocaram os sacerdotes as buzinas e o povo gritou, as muralhas caíram, o povo tomou posse de tudo que havia nela, somente Raabe, uma prostituta da cidade, que havia escondido os mensageiros enviados antes, para espionar a terra e toda a sua família, foi poupada. Lindo isso aqui, porque você veja só, mesmo com todo o temor que eles estavam sentindo, porque imagina, era algo bastante diferente para eles, algo totalmente novo, eles nunca tinham passado por isso antes, por isso estão bastante amedrontados, preocupados, ansiosos, porque é assim, quando estamos numa situação nova, é tudo diferente para nós, e nós podemos sentir algo diferente dentro da nossa alma. Provavelmente eles estavam assim, mas independente disso, eles foram lá e levaram salvação a Raabe. Levaram salvação a Raabe, uma prostituta, mas ela recebeu a salvação porque ela recebeu os mensageiros do Senhor. Sabe, eu quero dizer que eu e você, nós, crentes no Senhor Jesus, mesmo enfrentando as nossas muralhas e dificuldades, muitas vezes encontramos alguém pelo caminho que a sociedade toda rejeita, talvez, mas entregamos uma palavra de vida, e essa palavra de vida faz com que essa pessoa receba a salvação em Cristo Jesus. E isso é algo maravilhoso da parte de Deus. É sim o povo de Deus, mesmo vivendo dificuldades, temores, ainda ministra a palavra de salvação, e vidas são alcançadas. Por isso nunca cesse de pregar a palavra, porque essa mesma Raabe passou a ser linhagem de Jesus. Na linhagem de Jesus tem Raabe, ele tem descendência dela. Quem sabe você lançando uma palavra a alguém, será uma pessoa que vai poder depois gerar homens, mulheres que serão bênção na igreja do Senhor. Bem, mas o povo todo de guerra cercou os muros, juntos, cooperação e união. Precisamos estar em cooperação e união. E a nossa última palavra e aprendizado nesse texto é obediência. Josué era obediente em tudo. Ele fazia do jeito de Deus, porque não fazer do jeito de Deus seria problema. Ele não mudou em nada as instruções recebidas de Deus. Na verdade, aquilo que o Senhor falou para ele, ele fez, da maneira como Deus falou. Quem sabe aquilo fosse um teste para Josué, para saber se ele faria todo o demais na tomada daquela terra da maneira como Deus queria. Quem sabe você esteja passando agora uma muralha, uma dificuldade que parece intransponível. Quem sabe Deus está esperando que você escute a voz dele para agir exatamente da maneira como ele quer que você faça. Saul não agiu assim. Saul, ele recebeu a palavra de Deus, mas ele não foi capaz de esperar o profeta Samuel para poder realizar aquela oferta a Deus, e o seu reino foi destruído. O rei Uzias, ele entrou no templo e ele quis oferecer a Deus incenso, ele quis fazer o que somente os sacerdotes podiam fazer, somente os descendentes de Arão podiam oferecer sacrifício, incenso, e ele foi e fez, desobedecendo a palavra de Deus, ficou leproso e perdeu o seu reino. Judas Iscariotes meteu a mão no prato, e depois disso Satanás entrou na vida dele, e em seguida ele foi e traiu Jesus. A obediência, aquilo que o Senhor está nos falando nos mínimos detalhes, ela é importante. E essa obediência falava que era para eles andarem em silêncio. Sabe, aquelas caminhadas foram em silêncio. Eu fico imaginando aquele povo todo cercando Jericó, homens de guerra. Imagina a arca da aliança, sacerdotes à frente e atrás, 7 trombetas, 7 sacerdotes tocando as trombetas, aquele povo todo de guerra caminhando em volta ali de Jericó, em silêncio, não falavam nada,
Quem sabe lá em cima tivesse pessoas, guerreiros ou pessoas zombando deles passando ali. Certamente havia. Talvez xingando eles ali, menosprezando, para ver se diminuía a moral deles, a vontade deles de conseguir resolver isso. Quem sabe falar assim, esses aí são os poderosos israelitas com o seu tremendo Deus, dando voltinha aqui, falando alguma coisa, para provocá-los. E eles não podiam revidar. Deus havia dito, marcha em silêncio. Marcha em silêncio. Não fala nada. Quieto. Eles foram obedientes ao Senhor. Eles fizeram exatamente assim. Sabe, às vezes Deus fala cada coisa para a gente que é muito interessante. Sábado passado, nós estávamos indo para o Manaim, fizemos a gravação do culto de sábado e de domingo lá no Manaim. E você deve ter assistido. E que saudades lá do Manaim. Como foi bom termos passado aquele tempo ali e podemos gerar todos esses cultos para vocês e trazer um pouquinho para relembrar do Manaim, que faz muito tempo que não vamos até lá, 1 ano praticamente, que não temos feito nossas atividades lá devido à pandemia. Mas quando estávamos indo para lá, eu e minha esposa, íamos também 2 músicos conosco que iam tocar lá, estávamos conversando, e ela começou a falar comigo a respeito de algo que ela tinha escutado, sobre que algumas vezes nós tínhamos que orar 7 vezes. Eu achei interessante, porque na hora que ela começou a falar que, olha, às vezes tem situações de estar orando, e estava entendendo ela me dizendo, que tem situações na vida que às vezes nós precisamos mais do que orar, e orar insistentemente, temos que orar 7 vezes. Querido, quando ela falou isso, vem na minha mente imediatamente a nossa casa. Uma situação na nossa vida que nós precisamos, e quem não tem uma situação na vida, que precisa de vitória. E eu vi a gente caminhando em volta da casa 7 vezes. Falei, meu Deus, é isso que Deus está me pedindo. É exatamente isso que nós vamos fazer. Fomos para Manaim, fizemos tudo que tínhamos que fazer lá, voltamos sábado à noite para casa, chegando em casa, falei, vamos dar a volta agora. E consagramos ali. E fizemos a primeira volta, clamando, glorificando. Amém. E fizemos isso os 7 dias. Interessante que cada dia, quando nós começávamos aquela caminhada, o Espírito Santo começava a comunicar ao meu coração o que é que estava caindo naquele dia. Qual era a dificuldade? Qual era a barreira? E assim, caminhamos. E quando chegou ali, naquele 7º dia, e eu no meu entendimento, veja como é importante ouvir a voz de Deus e entendê-la. No meu entendimento, eram 7 voltas. Demos a última volta, e quando estamos terminando a última volta, o Espírito Santo fala comigo. Fala, filho, eu, sim. Ele diz, você lembra de Jericó? Eram 7 voltas no 7º dia, mas era em silêncio. Eu falei, como assim, senhor? Sim, eles andaram em silêncio. Eu quero que vocês completem agora 7 voltas em silêncio. Mas por que isso, Senhor? Para que vocês entendam que não é a oração de vocês, para que vocês entendam que não é a glorificação de vocês, mas é o meu mover, é o meu agir, é a minha vontade que está sendo colocada para funcionar. Querido, na verdade eu estou dizendo, olha, você pode clamar à vontade e deve clamar, pode glorificar o nome de Deus e deve glorificar, mas tem situações em que você tem que ficar em silêncio, porque Ele vai agir, Ele vai resolver, para que depois você não tenha nada a dizer, porque eu orei de tal jeito e resolveu, porque eu glorifiquei a Deus de tal maneira e deu certo. Não, foi o mover de Deus, apenas depois vai dizer, glorificado seja o nome do Senhor, porque me deu a vitória. E fizemos isso, e vou te dizer, mas 6 voltas em silêncio não é fácil. Nós somos acostumados a falar, somos acostumados a preencher o silêncio com alguma coisa. Então vamos glorificar a Deus? Não, não pode. Vamos clamar ao Senhor? Não pode. Não, silêncio. Nos aquietarmos na presença dEle. E completamos aquelas voltas. E quando chegamos na frente, no lugar que nós iniciamos, demos um grito de vitória. E aí então nós oramos. Aí então nós glorificamos ao Senhor.
E então pudemos perceber o mover de Deus naquele lugar, naquela hora, de maneira tremenda, sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Sabe, às vezes Deus nos pede coisas que parecem loucura aos olhos dos homens. Parece loucura. Às vezes parece até incomum, mas devemos obedecer à voz do Senhor, pois Ele tem tudo sob controle, e Ele quer sempre nos dar a vitória. Sabe, na presença dEle nós somos servos, e quando nós obedecemos, as muralhas caem, e então nós podemos subir naquelas pedras das muralhas, conquistar a terra prometida. É assim que vai ser comigo e com você. Então o objetivo das dificuldades que aparecem, das muralhas que vêm, é para aprendermos a confiar somente nele. É isso, confiar nele. Saiba que Deus deseja que você confie somente nele. Ele vai remover os temores do teu coração. Interessante que Josué, aqui o nome dele não era Josué, o nome dele era Oséias. Oséias significa salvação. Você imagina, se Moisés não houvesse mudado o nome dele para Josué, porque Josué significa Deus é a salvação, mas Oséias significa salvação. Então eles estão ali, vencem Jericó, e eles dizem, Oséias, o Salvador, nos ajudou. Mas o nome dele já havia sido mudado. Moisés havia mudado o nome dele para Josué. Deus é a salvação. Então, quando eles entram na cidade, eles podem dizer, Deus nos salvou por intermédio daquele que é o nosso líder, Josué, no caso. Porque toda a glória é do Senhor. E ele obedeceu em todos os detalhes. Sabe, no contexto cristão, isso nós estamos falando hoje, a queda das muralhas de Jericó, após 7 dias de peleja e do grito do povo, é uma referência a mim e a você, de incentivo à nossa persistência e à nossa união como povo de Deus. Persistência e união. Persista naquilo que Deus tem dado a você. Persista na promessa que Deus tem falado ao teu coração. Persista nisso. Esteja em união. União de todo o povo de Deus. Nós estamos aqui unidos nessa noite para clamar ao Senhor no culto da vitória. No culto da vitória, para que você possa ter vitória sobre a sua vida. Na área da sua vida que você precisa. E esse tema de Jericó significa a certeza que Deus ouve a oração e o clamor do seu povo. Eu falei para vocês que a Arca da Aliança ia junto, não é? Por que a Arca da Aliança ia junto? Sabe, a Arca da Aliança significa a presença de Deus, é o símbolo da presença de Deus. Se vamos contra uma muralha, se vamos contra uma dificuldade, precisamos da presença de Deus. Não podemos ir sem o mover dEle, sem a ajuda dEle. Nós somente triunfaremos sobre as forças das trevas quando nós estivermos com Ele, junto dEle, Ele caminhando conosco. Deus conosco, Emmanuel, esse Deus. Para isso, esse povo, antes dessa oportunidade, se consagrou a Deus. Um pouquinho antes está escrito assim, logo depois de chegar à terra, os israelitas do sexo masculino que nasceram no caminho do Egito foram circuncidados. Olha, durante os 40 anos do deserto eles não circuncidaram. Quando chegaram ali, Deus pediu que eles fizessem circuncisão novamente. Sabe o que significa? Refizeram a aliança com Deus. Estavam reafirmando, olha, Deus é o nosso Senhor. Deus é aquele que nos guia. Estamos debaixo da autoridade dEle, do poder dEle, do mover dEle. Ou seja, consagraram-se novamente. E ele disse assim, hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Sabe, tudo aquilo que havia no passado, tudo aquilo que acontecia antes de conhecer o Senhor Jesus, cai por terra quando você se consagra a Ele. Quando você reafirma que Ele é Senhor sobre a tua vida. Então, no tempo de cuidar, no ano do cuidado, cuide em fazer tudo conforme Deus ordenar. E é isso que Deus tem falado, para que nós nos confiemos no mover dEle. E eu quero concluir essa palavra, quero chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos fazer um ato profético após a nossa oração.
Porque se você não está em campanha, eu te convido a começar uma campanha hoje. Comece uma campanha hoje, 7 quartas-feiras. Para que Deus venha mover sobre a sua vida. Para que Deus venha realizar algo extraordinário. Confia nele. Sabe aquela situação mais crítica da sua vida? Você fala, não tem como resolver. Não tem pessoa humana que resolva. Coloca diante dele. Coloque na presença dele. E eu te desafio ainda a fazer o seguinte. Faz a campanha. 7 quartas-feiras. Mais do que isso, ore todos os dias da semana. Não somente na quarta-feira. Todos os dias em casa. Reúna a sua família. Ore a Deus por essa campanha. 7 quartas-feiras, 7 dias da semana. 7 é o número perfeito de Deus. Foram 7 dias, 7 voltas no último dia, 7 sacerdotes, 7 trombetas, o 7º de Deus, o mover dele. Eu quero te convidar organizadamente em cooperação. Primeiro, reafirmarmos a nossa aliança com Deus, por intermédio de Cristo. Se você já tem o Senhor Jesus como teu Salvador, nós vamos ler em seguida, vamos orar em seguida, e você aceita essa palavra, confirma essa palavra no seu coração, reafirma, eu sou teu Senhor, inteiramente, e eu quero a minha vida completamente transformada pelo teu mover, pelo teu agir. Vamos levantar um clamor pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pela saúde, pelo cuidado físico, emocional, espiritual. E é assim que nós terminamos essa parte dessa oração. Vamos terminar a oração. Então nós vamos profeticamente fazer como aquele 7º dia, em que eles deram 7 voltas em silêncio. Aqui não temos trombetas, nem os sacerdotes, porque o sacerdote é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós vamos fazer um ato profético. E eu já quero chamar aqui as irmãs da dança, para ficar uma à esquerda e uma à direita, porque louvando a Deus, nós estivemos orando. Quando terminarmos a oração, eu vou fazer 7 caminhadas aqui no púlpito. Eu vou sair aqui do meio, vou até aquele lado, vou voltar até o outro. Então, vou até ali, volto 1. Vou até lá, volto 2. De maneira que nas 7 eu vou parar aqui no meio. E quando pararmos aqui no meio, vai haver um grande clamor aqui. Os músicos vão fazer o som, como se fossem aquelas trombetas. E você aí, nós aqui vamos dar um brado de vitória. E nessa hora, em nome do Senhor Jesus, caíram as barreiras sobre as nossas vidas. Se você está em campanha, esse é o momento da campanha. Essa é a hora que Deus vai derramar bênção e graça sobre a tua vida. E nós vamos começar orando, colocando as nossas vidas diante dEle. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos primeiramente refazer a nossa aliança contigo. Nós declaramos nesse momento, Senhor, que somos teus, que nada mais importa na nossa vida a não ser a Cristo Jesus, que abrimos mão de todas as coisas em prol de Ti e da vida eterna em Cristo. Nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. Clamamos agora, Pai, pela queda das muralhas, Senhor. Muralhas físicas, muralhas emocionais, muralhas espirituais. Que caia tudo por terra, Senhor. Que todos os pedidos do Teu povo agora estejam diante de Ti, Senhor, para que possam cair as dificuldades e as muralhas, Senhor. Também, ó Deus, com nossa consagração a Ti, nós declaramos agora removida toda herança negativa, Senhor, da nossa vida sem Deus, da nossa vida anterior a Ti, Senhor, a Te conhecer. Declaramos removido pelo poder do nome e do sangue de Cristo Jesus, que nos lava e nos limpa completamente. Queremos declarar nossa confiança em Ti, Senhor. E queremos Te agradecer pelo livramento que o Senhor nos concede, Senhor. Queremos Te agradecer pelas vitórias, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus Todo-Poderoso, por tudo, ó Pai, que o Senhor fez e fará, porque temos agora um prenúncio de grandes vitórias, Senhor, pelo mover do Teu santo e poderoso Espírito sobre as nossas vidas. Agora, Senhor, nós queremos fazer, ó Pai, da mesma maneira que aquele povo
naquele dia, Senhor Deus, ó Pai, circundando Jericó, Senhor. Nós vamos caminhar aqui no púlpito, em silêncio, clamando e esperando o Teu mover sobre as nossas vidas, Senhor. Agora você, onde você está, esteja em silêncio, clamando ao Senhor. Agora vamos ganhar de brado de vitória. Aleluia! Grande é Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos. Aleluia! Santo é o Teu nome, Senhor. Nós Te glorificamos nessa noite. Aleluia! Derrama a Tua bênção, Pai, a Tua graça. Derrama sobre o Teu povo, Pai, o Teu mover, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, faz, ó Pai, a Tua obra, porque é diante de Ti, Senhor, que nós estamos. Glorifica o nome do Senhor. Eu não sinto, pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai
e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e em todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém.